forte é o nosso Deus. Podem assentar, meus irmãos, e vamos abrir então Tiago, capítulo 1, versículos 9 a 11. 9, 10 e 11. Tiago, capítulo 1, 9, 10 e 11. 3 versículos somente. É sempre bom a gente lembrar algumas coisas, né? Quando abrimos a Bíblia, a gente lembrar algumas coisas em relação ao autor, em relação ao contexto, para a gente entender um pouco o porquê que aquele autor escreveu determinado tema, né? Não sei se os irmãos perceberam, mas a escrita de Tiago é uma escrita não muito sequencial do ponto de vista do tema. Ele fala de uma coisa, por exemplo, ele falou de sabedoria no início do capítulo, versículos 2, 3, 4, não é? Perdão, sobre provação, os versículos 2, 3, 4. Depois, versículos 5 até o 8, ele fala sobre sabedoria. E agora, do 9 ao 11, ele vai falar sobre pobreza e riqueza, né? Mostrando que as circunstâncias que nós vivemos neste mundo, elas são todas temporárias, passageiras, transitórias, como aparece aí em algumas Bíblias, né? As circunstâncias são transitórias, passageiras, elas vêm e vão. Então, percebe que parece não ter muito a ver uma coisa com a outra, né? Porque você fala de provação, daqui a pouco você fala de sabedoria, agora você fala de riqueza e pobreza. Então, parece que Tiago não está escrevendo muito numa rota, numa linha temática. E isso é verdade, porque a carta de Tiago, ela é, na verdade, uma exortação àquelas pessoas, aqueles irmãos nossos que estavam dispersos, fugindo da perseguição. Isso pode ser visto aí no primeiro versículo, não é? Quando ele diz lá, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Esta palavra dispersão, especialmente escrita em letra maiúscula, se refere a um período histórico, quando os cristãos estavam sendo perseguidos e, por essa razão, eles precisavam sair, né, das suas comunidades. E cristãos e judeus também, né? E Tiago escreve para um público predominantemente judaico. Então, os judeus, desde antes, os irmãos sabem disso, né, pela história de Israel, sempre foram alvo de dispersões, exílios, né? Então, os inimigos chegavam e espalhavam todo mundo, mandavam um para cada lado, as tribos eram separadas. Então, o povo judeu sempre passou por esse processo de dispersão. E aqueles judeus que se converteram ao cristianismo também, porque agora eles estavam praticamente juntos, né? Os judeus sofrendo a perseguição também do próprio império, os cristãos sofrendo as perseguições dos judeus e também do império, e assim, um perseguindo o outro. Então, Tiago escreve para essas pessoas, esses irmãos nossos, que estão espalhados em várias regiões, primeiro para que eles tenham coragem de enfrentar esta perseguição, para que eles tenham perseverança, né? Esse é o ponto dos versículos 2 a 4. Então, eles precisam entender que essa prova pela qual eles estão passando, essa perseguição, isso faz parte do plano de Deus para aperfeiçoá-los, né? E essa é uma lição importante para nós. As provas pelas quais nós passamos são sempre maneiras de Deus produzir em nós perseverança. A perseverança ela vem por meio das dificuldades, por meio das adversidades. Porque a perseverança é a característica de alguém que consegue suportar por muito tempo uma situação adversa, né? Então, você passa por uma dificuldade e supera, passa por outra, supera, passa por 10 dificuldades, supera as 10 dificuldades. Isso vai gerando o que nós chamamos de perseverança. Por isso que, no versículo 3, né, Tiago diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Então, quer dizer, à medida que a nossa fé ela é provada, ou seja, as dificuldades vêm, né, as perseguições, no caso aqui, literalmente, a perseguição mesmo, física, né, mas eles eram capazes de suportar essa perseguição,
eles se tornavam mais perseverantes, mais robustos, né, na fé. As experiências, irmãos, elas vão produzindo em nós cicatrizes, né, calos. E os calos vão nos ajudando a ganhar muita coisa na vida, não é? As experiências vão gerando em nós essa robustez na nosso couro, né? A gente vai ficando mais grosso, né, para receber as pancadas, para suportar as dificuldades. Então, a linguagem bíblica ela é uma linguagem muito natural, muito comum, não é? Uma pessoa que passa por muitas experiências difíceis na vida e ela sabe lidar com essas experiências, perseverar nessas experiências, não entrar em desespero, não tomar decisões imaturas, impensadas, ela, naturalmente, ela vai adquirindo robustez, né? Ela vai adquirindo força, vai adquirindo condições, né, para suportar coisas piores que, porventura, possam acontecer. E, nisso aí, Tiago diz, olha, se, porventura, vocês estiverem passando por essas dificuldades e vocês não estiverem suportando essas dificuldades, um caminho é pedir a Deus sabedoria. E aí nós entramos, então, no segundo degrau, que é do versículo 5 ao 8, não é? Por quê? Ele vai dizer, olha, o homem de ânimo dobre, de uma alma dupla, não é? De dupla intenção, é um homem que não sabe bem o que quer. Então, ele fica cambaleante. E uma pessoa que é cambaleante, ele usa aqui a expressão no versículo 8, inconstante em todos os seus caminhos, né? Você imagina uma pessoa bêbada andando pela rua. Mais ou menos essa a ideia. Uma pessoa que está cambaleando mesmo, né? Para lá e para cá. Ela não, você acha que ela vai cair, né? Vai cair, pende para o outro lado, né? Então, é uma pessoa dobre, né? Uma pessoa que tem uma variação inconstante. Essa pessoa inconstante, ela não vai chegar a lugar algum, porque, diante da perseguição, diante da dificuldade, uma hora ela vai acabar cedendo às pressões adversas. Então, para que isso não aconteça, é preciso que a pessoa tenha sabedoria, né? E a sabedoria, o que é? É uma virtude, um fruto do Espírito dado por Deus, para que o crente possa agir da melhor maneira possível quanto à vontade de Deus, né? Eu disse aos irmãos aqui que uma boa ilustração para a sabedoria eu tenho 3 coisas boas para escolher. Qualquer uma das 3 que eu escolher fará o bem, mas certamente uma delas fará um bem maior. Então, a sabedoria é isso. É, dentre as opções que você tem, você escolher a melhor opção. E nem sempre isso é fácil, né? Porque quando você tem uma coisa que é contrária à palavra, é mais fácil você identificar. Mas, às vezes, você tem coisas que são muito próximas da palavra, se parecem, elas se misturam com coisas boas, né? E você precisa decidir qual o melhor caminho. Nem sempre isso é tão fácil assim. Por isso, nós precisamos da sabedoria que vem do alto, da sabedoria divina, e que é essa capacidade espiritual, né? A Bíblia chama isso também, em outros lugares, de discernimento. É a visão que Deus nos dá pelo Espírito Santo para tomarmos uma decisão bíblica, uma decisão coerente com a Escritura, não é? Você lê a Escritura, medita nela, e você toma a decisão que você tem que tomar com base na convicção que o próprio Espírito Santo traz ao seu coração pela palavra. Isso é discernimento espiritual. E esse discernimento, ele só existe em pessoas que são sábias, né? Pessoas a quem Deus dá sabedoria. Então, primeiro, a perseverança diante das adversidades, depois, a busca pela sabedoria para também suportar as adversidades, e agora, em terceiro lugar, que é o nosso tema de hoje, é o contentamento com a condição que Deus nos deu. Ou seja, nós reconhecemos que tanto a pobreza quanto a riqueza são dados por Deus. E o fato de alguém ser pobre não necessariamente torna alguém
pior do que aquele que não é pobre, do que o rico. E o rico também não deve se alegrar ou repousar espiritualmente na sua riqueza, porque as riquezas são enganosas, elas são passageiras, são temporárias. A pobreza do pobre é temporária, porque se você for pobre durante 100 anos da sua vida, mas for crente, você vai para o céu experimentar toda a riqueza que Deus reservou para aqueles que são seus filhos. Se você for rico durante 100 anos da sua vida e morrer sem Cristo, você vai viver a eternidade na pobreza do inferno. Então, o que Tiago quer dizer é que aqueles irmãos estavam numa situação muito complicada. Eles estavam espalhados, sendo oprimidos, né? Explorados, porque a perseguição trazia exploração. Geralmente, a gente vê muito isso no Antigo Testamento, né? No povo judeu. Geralmente, eles eram saqueados. Esta é uma expressão muito comum entre os profetas, né? O que era saquear? A nação inimiga entrava e roubava mesmo, pegava todos os bens, pegava o gado, pegava, né, as propriedades. Era o saque, né? Como tem aquelas cargas roubadas, por exemplo, nas estradas, né? Os caminhões tombam, o pessoal vai lá e saqueia, né? Pega as cargas, leva embora. Então, no caso do povo judeu, eles passaram por isso muitas vezes. E esse período aqui de Tiago, nesse período também isso acontecia. Os cristãos eles eram tirados dos seus lugares, das suas casas, né? E tinham seus bens tomados, confiscados, né, por inimigos que, obviamente, queriam explorá-los. Então, a exploração, né, a opressão social, econômica, política, esse tipo de opressão sempre existiu nesse período, né? Sempre, porque o Império Romano ele não tinha compromisso nenhum com as causas cristãs. O Império Romano estava preocupado com outras coisas, né? Queria um poder econômico, um poder político. Estava preocupado. Ele queria manter judeus e cristãos sob controle, não é? Por isso que na crucificação de Jesus vocês veem a postura de Pilatos ali, né? Na verdade, ele quis resolver o problema para não ter uma sublevação, uma revolução ali, né? Um tumulto, um motim do povo. Então, ó, vamos ver o que a gente faz aí para evitar esse tipo de sublevação, né, que a gente chama, que é motim mesmo, né, em outras palavras, sair às ruas e ter problemas sociais, né? Então, Pilatos tentou ali resolver a situação para evitar aquele tumulto. Mas é óbvio que ele não conseguiu evitar, justamente porque Jesus era Deus, né? É Deus. E naquele momento ali, Pilatos ele fez o que não deveria fazer, por isso ele foi culpado pela sua irresponsabilidade, né, de entregar Jesus para ser condenado. Mas então, desde sempre, a gente tem essa situação de opressão social, política, econômica, né? Essa situação de opressão religiosa também, de determinadas religiões imperiais elas se tornarem dominadoras, né, daqueles povos que são povos colonizados. Isso aconteceu no Brasil, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, né, na colonização, eles implantaram a teologia jesuítica, né? Os jesuítas foram os grandes responsáveis por moldar a nossa educação. Os jesuítas tinham contato com, especialmente os índios, né, os nativos brasileiros, e o grande propósito deles era exatamente catolicizar os índios, né? Tornar os índios cristãos, mas não cristãos quaisquer, cristãos católicos, né? Católicos de linha jesuíta. E daí a gente vê depois, na história do Brasil, a gente vê muitos desdobramentos ruins, né? Perniciosos por causa disso. Quando os calvinistas chegam, por exemplo, os reformadores chegam, eles são muito maltratados, né? São expulsos, inclusive, alguns são mortos por conta desta colonização jesuítica que nós tivemos. Então, essa opressão econômica, política, social, religiosa, ela sempre existiu e eu penso sempre vai existir, né? Porque o ser humano ele quer dominar mesmo, né?
O grande objetivo do ser humano é o domínio, né? O grande objetivo do ser humano é oprimir o outro. Nós somos naturalmente inclinados a dominar, né? Primeiro porque Deus já nos fez para domínio mesmo, mas dominar a criação. O problema é que o pecado perverteu isso, e aí a gente tem a tendência de dominar o outro, né? O que deveria ser uma relação de complementaridade se tornou uma relação de domínio, né? De opressão e de controle. Então, imagine os cristãos pobres mesmo, financeiramente pobres, né? Numa condição precária, viúvas, órfãos, e ainda vivendo num país, num território hostil, um território não cristão. Eu suponho que esses irmãos aqui eles sofreram muito, muito, porque eles não tinham nenhum apoio, né? Eles não tinham a quem recorrer. E por essa razão, inclusive, Tiago escreve exatamente para dizer a eles que eles deveriam ficar firmes neste propósito de perseverar na palavra do Senhor, ou seja, na promessa de Deus. Porque se eles fossem olhar as circunstâncias, eles eram muito levados à desistência. Se eles fossem olhar os problemas ao redor, eles deixariam de ser crentes. Racionalmente falando, é como se não valesse a pena ser crente naquele contexto, porque ser crente naquele contexto significava tudo de ruim. Significava que você seria oprimido pelas pessoas, que você seria preso, que você poderia ser morto, você teria seus bens tomados. Ou seja, não havia vantagem alguma do ponto de vista humano ser cristão nesse período aqui que Tiago escreveu. Então, ser cristão nesse período, muito diferentemente de hoje, né? No nosso país, que ser cristão acaba sendo até um status, né? Evangélico hoje virou um status, né? Todo mundo hoje pode ser evangélico, qualquer pessoa pode ser evangélica. Igrejas evangélicas têm tudo quanto é lugar, né? Para todos os tipos de gostos. Então, diferentemente disso, naquela época, se você se identificasse como cristão, você estava, numa linguagem popular, cavando sua própria sepultura, né? Você estava chamando a sua própria morte, o seu próprio sofrimento. Então, o que Tiago faz aqui? No versículo 9 ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. A palavra dignidade aqui ela tem a ver com a essência ou o status que Deus nos criou. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Esta é a dignidade do ser humano. A dignidade do ser humano ela não está nas posses, ela não está na condição social, econômica, ela não está no conhecimento, nos títulos, né? A dignidade do ser humano está em ser este humano, imagem e semelhança de Deus. Então, assim, se você tem um rico, um milionário, assentado no banco da igreja, e você tem um pobre, paupérrimo, assentado no banco da igreja, ambos são, diante de Deus, da mesma dignidade. Ambos têm a mesma dignidade, porque ambos são criados por Deus à imagem e semelhança. Então, Tiago mostra que a dignidade de alguém não está nos bens que esta pessoa possui. E é curioso o fato de ele usar o substantivo irmão. Porque se ele está usando irmão, ele está dizendo que é alguém da igreja, alguém da família da fé. Não se trata de um ímpio, né? Se trata de alguém que é da família da fé. Portanto, ele mostra que na família da fé poderá haver pessoas pobres, como de fato há, nós sabemos disso, né? Há pessoas pobres, e quando nós falamos pobres aqui, nós estamos falando de pobreza nesses termos, de alguém que de fato não tem nenhum recurso e que precisa ser, inclusive, amparado e sustentado pelos demais, né? Isso era relativamente comum no Novo Testamento. As igrejas fazerem levantamentos de ofertas
para cuidar daquelas pessoas que eram pobres mesmo, não tinham o que comer, não tinham o que vestir. Por isso Jesus ensinou muitas vezes, olha, se você tiver 2 capas, dê a sua capa para alguém. Não é? Jesus ensinou isso porque era uma coisa comum. Hoje nós vivemos num país que, muito embora haja pessoas em condições até subhumanas, né, infelizmente, abaixo da linha da pobreza, né, no estado de miséria, mas dentro das igrejas evangélicas, embora haja pessoas pobres, pelo menos no nosso conhecimento, né, na nossa linha de percepção, a gente não vê pessoas nessa condição aqui de miséria mesmo, de uma situação deplorável, né, do ponto de vista dos seus recursos. Então, o que Tiago está dizendo é, o irmão de condição humilde, olha, se você é pobre, você não deve ser tratado pelas outras pessoas como se a sua pobreza caracterizasse você. Não. A sua pobreza ela não diz quem você é. Você é digno diante de Deus porque você é a imagem e semelhança dele, independentemente da sua conta bancária. Né? Por isso que a viúva pobre, os irmãos se lembram, né, da história, ela veio e depositou ali tudo o que tinha e ela foi registrada na Bíblia como um exemplo de obediência, de fé. Por quê? Porque os bens que as pessoas possuem não dizem nada em relação ao que esta pessoa é para com Deus. Há pobres, existem pobres que são miseráveis do ponto de vista espiritual. Por exemplo, são pobres financeiramente, mas são pessoas arrogantes, pessoas vaidosas, pessoas muitas vezes insubmissas. E existem ricos que, pelo contrário, são pessoas humildes, pessoas acessíveis, pessoas generosas. Quer dizer, a riqueza e a pobreza, portanto, não necessariamente ela revela, né, o que a pessoa é. Claro que, como a palavra diz, né, que onde está o nosso coração, aí também está o nosso tesouro, é óbvio que se alguém, por exemplo, um rico, ele deposita nas suas riquezas a sua certeza da vida, né, obviamente ele está tornando a sua riqueza, tornando o seu dinheiro um ídolo. Mas o pobre também pode fazer isso, porque talvez o pobre não tenha o dinheiro para fazer dele o ídolo, mas ele faz da pobreza dele o seu ídolo. Ou seja, ele usa a pobreza como uma forma também de manipular as pessoas. Então, ele usa a pobreza para justificar muitas das suas ações pecaminosas. Então, Tiago está dizendo, olha, o problema não é nem a pobreza e nem a riqueza. O problema é o coração. O problema é que há muitos pobres que são ricos diante de Deus, são pobres economicamente, mas são ricos diante de Deus. A igreja de Filadélfia, por exemplo, que nós pregamos recentemente, né? A igreja de Filadélfia era uma igreja pobre. O texto diz isso, que eles não eram igreja com muitos recursos, mas era uma igreja fiel ao Senhor. E foi das 7 igrejas aquela mais elogiada, né, no que diz respeito a esta fidelidade ao Senhor. Exatamente para mostrar que a pobreza não necessariamente ela revela o coração, não é? Mas um coração crente, ele saberá contentar-se na pobreza e saberá também não ser iludido pela riqueza. Então, Tiago fala de alguém que é da família da fé, pobre, mas esse pobre ele é espiritualmente rico. Vamos ver aqui o texto de Efésios 2, 6. Olha que interessante, o que aqui Paulo fala sobre o pobre espiritual, né? Deus nos fez ricos espiritualmente. Veja essa expressão que Paulo utiliza aí em Efésios 6. 2:6. Efésios 2:6. A partir do 4, né? Algum irmão leia, por favor, aí, para a gente, uma voz bem audível.
Vamos ler os 7 todos juntos agora? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém, né? Então, olha, eu quero destacar aqui no versículo 6, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, repare que para se assentar num lugar celestial é preciso ter uma condição diferenciada, né? Obviamente. E nós sabemos que por nós mesmos nós jamais teríamos essa condição. Então, nós nos fizemos pobres do ponto de vista espiritual. Aí a gente se lembra das bem-aventuranças, né? Os humildes de espírito, os pobres de espírito, né? Numa outra tradução, porque os pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a sua humilhação diante de Deus, eles são então exaltados por Deus e elevados à condição de se assentarem na presença dele. E no versículo 7 ele usa a expressão também, mostrando que esta redenção que Deus produziu por meio de Cristo, ela é uma redenção que revela o quê? A suprema riqueza da graça. Interessante que ele usa o termo riqueza, né? Por quê? Porque a graça de Deus ela é rica mesmo, no sentido de que ela possui todos os recursos necessários para atender às necessidades de nós que somos pobres espiritualmente. Então, nós éramos completamente miseráveis espiritualmente, pobres espiritualmente, reconhecemos esta pobreza espiritual e só a riqueza da graça de Cristo poderia pagar o preço de nossa miséria para que nós pudéssemos nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, por isso, Tiago diz que o irmão, nosso irmão de condição humilde, de condição pobre, ele pode ficar tranquilo porque em Cristo ele já possui toda a riqueza que os ricos deste mundo não possuem, porque ele se torna um herdeiro do próprio reino de Deus. Veja agora aí mesmo em Tiago, no capítulo 2, versículo 5, versículos 5 e 6. Vou pedir outra pessoa aí para ler para a gente. Tiago 2, 5 e 6. Não, é Tiago. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós, outros, Menosprezastes. não são ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Isso, tribunais, né? Então, quer dizer, veja que Tiago está colocando aí, meus irmãos, Deus não escolheu os que são pobres para o mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Quer dizer, não são exatamente aqueles pobres, né, que Deus usou para manifestar a sua glória. Então, é óbvio que aqui os irmãos percebem que há uma mistura na linguagem de Tiago, né? Porque talvez nós pudéssemos imaginar, mas essa pobreza aqui é uma pobreza espiritual. Não, mas Tiago está falando de pobres, pobres mesmo. O que não deve nos levar a apoiar, né, uma teologia da libertação, por exemplo, né, que é uma teologia católica que afirma que Cristo veio somente para os pobres, né, e que, por isso, nós temos que trabalhar em favor dos pobres, fazer ações sociais, de onde surgiu aquele movimento, né, chamado de missão integral, muito comum em algumas igrejas, até evangélicas, né? A ideia de que a igreja precisa sair e cuidar dos menos favorecidos, dos pobres, lutar contra a injustiça social. Quer dizer, então, muitos transformaram e transformam o evangelho espiritual em um evangelho social. A justiça divina não tem a ver com justiça social, embora a Bíblia também nos exorta a sermos contrários às injustiças sociais, obviamente, né? Muitos profetas falaram sobre isso, o próprio Tiago está falando sobre isso.
Quando a gente chegar um pouco mais à frente da carta, os irmãos vão ver. Ele fala, por exemplo, olha, se chegar aí mesmo no capítulo 2, né? Se entrar na vossa sinagoga, olha o versículo 2 aí, se entrar na vossa sinagoga era judeus, né? Algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajos de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, que aqui é a ideia de um mendigo, né? E vocês tratarem com deferência o rico, o que tem os trajes de luxo, disser para ele, senta aqui nos primeiros lugares, e ao pobre, você fica em pé aí mesmo, né? Ou então assenta aí debaixo aí desse. Quer dizer, Tiago está dizendo, vocês estão pecando por causa disso. Então, repare que o que Tiago está dizendo nós não devemos tratar as pessoas por aquilo que elas têm, pelos seus bens. Então, um pastor, por exemplo, ele não pode ser mais amigo de um presbítero rico do que de um presbítero pobre, né? O pastor não pode, por exemplo, gostar mais de uma família milionária da igreja e se afastar de uma família miserável da igreja, né? Vai falar, Maico? Sim? É que eu fiquei na dúvida se você estava coçando ou você... Não. Vai lá, meu querido. Eu acho que nos nossos tempos de evangelho moderno, isso tem se potencializado com essa teologia da prosperidade, essa Sim, mega, sim. mega igreja, Uhum. que hoje em dia tem muitos milionários, né, que frequentam essas mega igrejas aí. Sim, E talvez os pastores, líderes dessa igreja só conheçam essas pessoas verdade. que nem sei se devolvem dízimo ou não, mas pelo status, né? Sim, Fulano de tal vem na minha igreja. sim, E, sim, sim. e talvez as pessoas mais necessitadas, tanto na questão social, até mesmo quanto de atenção também, são esquecidas. São esquecidas, é verdade. E esse é um risco que todos nós corremos. Nas igrejas menores, talvez seja menos impactante isso, porque a gente está convivendo com todo mundo, né? Mas, como você colocou, nas grandes igrejas, talvez isso seja muito mais comum. Você observar aqueles que chamam mais atenção mesmo pelas posses, né? Inclusive, né, Mike, eu acho que é uma preocupação que eu particularmente tenho, e já discuti isso com alguns irmãos, que é em relação, por exemplo, a mega igrejas. Igrejas muito grandes, elas dificultam o pastoreio, né? E eu duvido que um pastor consiga conhecer todas as suas ovelhas. Não há como. Não é por isso que, mas tem vários pastores auxiliares. Sim, mas mesmo assim, você não consegue conhecer. Imagine quantas pessoas entram nessas grandes igrejas, né? Dominicalmente ali, ou semanalmente nas programações, e às vezes você encontra o fulano, eu sou membro de tal igreja. Eu também sou, nunca te vi lá. Né? Porque são igrejas grandes demais e elas não têm essa comunidade, né? E até porque o nosso tempo também nos leva a isso, a esse afastamento. Infelizmente, algumas pessoas querem ser mais consumidoras do evangelho, né, da igreja, do que participantes do corpo de Cristo. Então, elas preferem até ir para uma igreja grande porque elas não são vistas mesmo, né? Elas vão para a igreja grande e entra ali, sai, cumprimenta todo mundo, vai na bênção e tal, mas ela não tem nenhum tipo de... Exatamente, é o membro invisível ali, né? Ele chega e participa, vai, mas não tem aquele compromisso relacional como nós, por exemplo, temos na nossa igreja, que é uma igreja pequena, né, comparada com estas mega igrejas. Sim, Ronaldo. Tomou coragem aí, né? Aham. Sim. Uhum. Perseguidos? Sim, sim. Exatamente. Mandioca, né? Sim. Exato, exato. Na mesma situação. Mesma situação. Sim.
Exatamente. Por isso que eu falei, né, que nós brasileiros a gente não tem essa noção, né, porque a gente não tem assim uma condição tão como desses irmãos, né, de outros lugares que são perseguidos mesmo, né. Então aqui Tiago diz aí no versículo 10: "E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva." Repare que no 9 ele fala o irmão, e no 10 ele fala o rico. Então aqui os intérpretes dizem o seguinte, que provavelmente a intenção de Tiago é falar dos pobres da igreja, os pobres da igreja que estavam talvez se sentindo desprezíveis. Então Tiago está dizendo para eles: não se sintam desprezíveis, porque vocês são ricos em Cristo. Talvez vocês não tenham os recursos deste mundo, mas vocês têm aquilo que é mais importante, que é a riqueza da graça de Cristo em vocês. Quando ele fala do rico, aí ele não fala necessariamente do irmão rico. Quer dizer, então aqui os intérpretes dizem, muito provavelmente, Tiago está falando dos ricos em geral. Tanto os ricos da igreja, quanto os ricos ímpios, de fora da igreja. Porque agora Tiago quer mencionar o fato de que os ricos não devem apoiar sua segurança eterna, sua segurança espiritual, nas suas riquezas. Por isso que ele usa o termo, porque, olha, o irmão pobre, ele deve se gloriar na sua dignidade. A glória do pobre é ser dignamente recebido por Deus por meio de Cristo. Agora, o rico, ele tem que se gloriar em quê? Na insignificância da riqueza. Ou seja, a riqueza material não é suficiente para salvar aquela alma. Então, enquanto o pobre não precisa pensar que ele não vai alcançar o céu, ele precisa ter a certeza de que ele alcança o céu, mas ele alcança pela riqueza da graça, assim também o rico não pode pensar que ele vai alcançar o céu pela sua própria riqueza. É esse contraste que Tiago quer nos ensinar. O rico, portanto, ele, sendo cristão ou não, ele é advertido a se lembrar de que essa condição de riqueza é passageira, ela é transitória. Uma pessoa milionária, uma pessoa, não é, de muitos recursos, muitas posses, o que ela tem? Né? Ela tem as riquezas, mas, como eu disse, se ela morrer, e ela vai morrer, né? Quando ela morrer, qual é o destino dela? Né? É o céu ou não? Ou o inferno? Então, quem garante o acesso à presença de Deus, ou não, ou o afastamento de Deus, não são as nossas riquezas materiais. Talvez, irmãos, os pobres olhavam, né? E aí, Ronaldo, também hoje, no contexto dessas igrejas perseguidas, talvez esses irmãos nossos olhem e eles vejam, por exemplo, os poderosos, né, os ricos deste mundo, oprimindo ali, e criando todas essas situações de perseguição. Qual o consolo para essas pessoas, senão o fato de que elas possuem a riqueza em Cristo? Não há outro consolo, né? Por isso que eu disse, não há nada que a pessoa diga, eu sou crente porque eu tenho algum benefício neste mundo. Não. Ser crente significa perder tudo, não é? E o perder tudo nesse mundo, na linguagem de Tiago aqui, é o que faz com que nós exaltemos a dignidade da pessoa de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que Deus, às vezes, ele tira mesmo de nós coisas que nós valorizamos, para que nós possamos nos aproximar mais dele. Não é? Às vezes, ele tira uma coisa boa que você tem, para que você possa aprender a confiar nele. Não é? E essa é uma forma de Deus nos tratar, é uma forma de Deus mostrar que a nossa suficiência não está em nós, nos nossos recursos, né? Não está nas nossas habilidades. E o rico, então, não deve confiar nisso, nos seus recursos, por quê? Aí ele fala aí no final do versículo 10, porque ele passará como a flor da erva. Então, a erva é uma plantinha, né, que nasce, mas ela é
temporária mesmo, ela é passageira. Alguns dizem que essa, de acordo com a flor da erva, com essa expressão que Tiago utiliza aqui no original, eram plantinhas que nasciam e morriam assim brevemente, coisa de 1 ou 2 dias, né? Eram os matinhos que às vezes nasciam ali, mas já se ia, né? Então passa, né? Essa é a questão. Então ele não está condenando aqui as riquezas, ele não está condenando as posses, né? Ser rico não é pecado. O pecado é confiar nestas coisas, como se estas coisas nos dessem o acesso à presença de Deus. O Evangelho ele inverte, né, os valores que o mundo estabelece, porque enquanto o pobre ele é desprezado no nosso mundo e o rico ele é ovacionado, como a gente falou aqui, no Evangelho é o oposto, né? O pobre ele é exaltado em Cristo e o rico é humilhado exatamente nas suas riquezas. Vamos ver aqui um texto bíblico que é Lucas, vamos ver Lucas 1. Lucas 1, 52. Qualquer irmão aí, leia, por favor. Lucas 1, 52. O Cântico de Maria. Isso. Então, é um cântico, né, de uma irmã, nossa, mãe de Jesus, né, que canta, então, aí, Deus derribou, né, ele derruba do trono os poderosos e ele exalta os humildes. Vamos ver Lucas ainda, no capítulo 12. No verso 15. Lucas 12, 15. Quem achar aí pode ler. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Muito bonito esse verso, né? A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida não há quantidade de bens, né, que possa pagar pela vida humana, né? Pagar pela vida. Vamos ver 1 Timóteo 6, 17 a 19. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Outro irmão quiser ler também, pode ler para a gente, por favor, esses 3 versículos. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da Isso. verdadeira vida. Isso mesmo. Então, veja bem, né? Os ricos aí, o que é que eles devem fazer? Eles não devem confiar na instabilidade da riqueza, não é? Mas eles devem fazer o quê? Versículo 18, praticar o bem. Eles devem ser ricos em boas obras, que é a obediência a Deus, né? Generosos em dar, prontos para repartir com as pessoas. E que acumulem o quê? Tesouros, mas tesouros que são tesouros espirituais, né? Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, repare, irmãos, que a riqueza ela é condenada por Deus quando ela se torna objeto de idolatria, né? Quando a pessoa pensa que o fato de ela ter dinheiro, de ter posses, de ter uma condição diferenciada em relação ao outro, isso fará com que ela tenha um acesso maior à presença de Deus. E no versículo 11, então, Tiago diz assim: porque o sol se levanta. Todas as vezes que a Bíblia usa a expressão levantar-se do sol, né, o sol se levanta, geralmente é uma expressão de juízo, ou uma expressão que aponta para a criação mesmo, o controle de Deus sobre a natureza, ou uma expressão de juízo.
o sol se levantar significa que Deus fará com que o seu julgamento ele venha sobre ou contra estas pessoas que confiam em si mesmas, né? Por isso ele diz: o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, a sua flor cai, desaparece a formosura. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ou seja, aqueles que confiam nos seus próprios recursos, eles passarão pelo juízo de Deus, e ao passarem pelo juízo de Deus, eles não prosperarão, porque se eles não confiarem inteira e finalmente na graça de Deus, nada mais poderá salvá-los da morte. Isso nos ensina também, de certa maneira, para a gente concluir, né? Como as pessoas humildes do nosso tempo, né, os pobres de nossa época, como eu disse, a dignidade do pobre está em Cristo, não na sua condição social. Por isso que nós não devemos nos envolver com a política de justiça social, porque Jesus disse que o pobre sempre estará conosco. Um pobre, ele não deve usar da sua pobreza para fazer disso uma bandeira, uma militância, não é? Pelo contrário, ele deve entender que a sua condição social ela é uma condição passageira, e a sua dignidade não está nisso, mas está no próprio Cristo. Quanto aos ricos, eles são chamados à humildade e, como eu falei, né, a não confiarem nas suas riquezas. Devem lembrar, aliás, que as suas riquezas elas devem ser meios, instrumentos de Deus para ser bênção na vida de outras pessoas, né? Calvino, inclusive, quando fala sobre empréstimo de dinheiro, ele fala sobre isso. Ele fala que, lá comentando o Salmo acho que 51, 50 ou 51, ele fala sobre isso, né? Ele fala, por exemplo, que a misericórdia daqueles que emprestam deve ser uma misericórdia que se atente para isso. O crente ele deve ter recursos para socorrer os necessitados. E quando ele socorre os necessitados, ele não pode fazer disso uma maneira de obter lucro, né? Então, Calvino, por exemplo, ele era contra o crente cobrar juros de um ato de misericórdia, por exemplo. Vamos supor, o Maico precisa fazer uma cirurgia e a cirurgia vai ficar um certo valor. E ele não tem o valor, mas há um irmão que tem esse valor. Então, o irmão pode dizer: olha, Maico, eu posso te emprestar esse dinheiro e você vai me pagar assim, assado, e combinar. Mas, de acordo com o Calvino, se eu usar isso para explorar o Maico, por exemplo, cobrar dele um juro, fazer disso eu estou pecando. Diferentemente, por exemplo, se o irmão Miro falar assim: ó, pastor, estou querendo abrir uma loja ali, um negócio, e preciso de um aporte, de um dinheiro para dar não é? Aí o irmão que tem condições vai lá e, não, eu invisto, eu empresto para o senhor. Nesse caso, Calvino diz: aí sim, eu posso cobrar o juro, porque não é um caso de necessidade, é um caso de um investimento, de economia, né? Então, a gente precisa diferenciar essas coisas, né? Se são questões de necessidade ou não. Os ricos eles deveriam agir, né, em prol da misericórdia para socorrer os crentes e não se tornarem mesquinhos, né? Não se tornarem pão duros mesmo, né? Avarentos nas suas riquezas, né? Sim.